Oi, oi, pessoal! Vamos entrando aí na live. Ainda falta um minutinho para a gente poder começar a conversar. O tema hoje da live é acessibilidade de norte a sul, todas as vozes do Brasil, com o Eduardo Ronchetti. Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando e a gente já pode começar, tá bom? Duas coisinhas. Encaminhem a live para quem puder, para as outras pessoas, tirem um print, quem for ver depois, para a gente poder divulgar cada vez mais a acessibilidade no Brasil, certo? Então, sempre que quem for divulgar lives, puder colocar o meu Instagram, que é @marianabum.arquitetura. Quem for fazer alguma pergunta, gente, por favor, usem aquele... Tem um símbolo ali que é um ponto de interrogação. Então, quem puder usar aquele símbolo dali, porque daí fica mais fácil. A ideia é que a gente vá trocando ideia mesmo com o Eduardo, tá? Então, usem aquele símbolozinho ali. Então, para eu explicar um pouquinho para vocês, meu nome é Mariana Boom, eu sou arquiteta e urbanista, sou servidora pública, eu também sou mestre em arquitetura e urbanismo. Quem viu aí que eu peguei meu diploma sexta-feira, então foi bem bacana. E eu também sou consultora em acessibilidade, eu trabalho com laudos de acessibilidade, consultorias para outros profissionais de arquitetura e engenharia, também faço projetos de acessibilidade. Então essa é a minha paixão e agora eu decidi chamar o povo todo da acessibilidade para a gente compartilhar esse conteúdo aqui no Instagram. Qual é a ideia dessa série de lives, né? A ideia é que a gente chame pessoas envolvidas na acessibilidade, seja como arquiteto, engenheiro, ativista, pessoas com deficiência, seja qual for, para a gente poder conversar um pouco sobre tudo isso e a gente levantar mais essa bandeira, essa força da acessibilidade, principalmente da arquitetura na acessibilidade no Brasil. E às vezes alguém pode se perguntar, tá, Mari, mas se tu é arquiteta e trabalha com acessibilidade, por que tu vai chamar outro arquiteto, outro engenheiro para falar sobre acessibilidade? Gente, tem peixe para todo mundo e tem mar para todo mundo. E a gente não vê um pescador só. Então a ideia é que a gente junte essa galera toda para conversar sobre o assunto. Então, hoje, na inauguração da live, eu vou chamar o Eduardo Ronchetti. O Eduardo, ele é uma referência na acessibilidade no Brasil, posso dizer isso com veemência, assim, né? E o Edu, quando eu comecei a pensar em fazer a live, já na hora eu já pensei, eu tenho que começar com ele, porque ele tem muitos projetos de acessibilidade e tem um coração gigante. Então, a ideia de começar com ele e mostrar ele para vocês é isso, assim, é mostrar que na arquitetura a gente pode compartilhar conhecimento, sim. E o Eduardo Ronchetti, ele tem projetos de acessibilidade em grandes empresas, assim, que às vezes a gente não imagina, mas alguém faz esses projetos, certo? Então, ele tem experiência com a loja Zavan, com lojas americanas, Votorantim, então, assim, empresas de porte muito grande, né? Então, deve ser um desafio, vamos conversar com ele. E ele também ministra cursos de acessibilidade por todo o país, também tem uns cursos online e tal, então eu já fiz alguns desses cursos. Então, nada mais legal para mim do que apresentar ele para vocês. Então, eu vou chamar ele aqui, tá? Eu estou convidando ele aqui para a live. Deixa eu ver se deu certo. Ó, eu só esqueci de uma coisinha. Como é iniciante, né, Edu? Eu até tinha comentado com o Edu que eu tinha ideia de nós nos audiodescrevermos, né? Porque pode ser que tenhamos outras pessoas aqui na live que tenham deficiência visual. Sim. Eu tenho, Você tá me vendo bem? tô te vendo, só tá Tá bom. um pouco travadinho assim, mas dá para te ver.
Tá Eu bom. sou, eu sou branca, pele branca, tenho cabelo curtinho até o ombro cacheado, tô com uma blusa rosa, atrás de mim tem um monte de livro, boneca, enfim, várias coisas de acessibilidade. E é um prazer estar contigo hoje, Edu. O prazer é todo meu. Parabéns, Mari, pela sua iniciativa, parabéns pela live. Desejo muito sucesso nas suas lives de acessibilidade. Eu sou um rapaz de pele clara, olhos azuis, estou sentado hoje aqui. Hoje eu estou na cidade de Salvador, Bahia. Amanhã eu ministro um curso presencial para o Tribunal Regional do Trabalho. E tenho cabelo curto também, óculos, estou usando uma camisa azul, blazer preto. No fundo, aqui uma parede cinza e a cortina da janela um bege aqui do meu lado. Um prazer enorme estar com você aqui. Edu, deixa eu te contar um segredinho. Eu fui audiodescrever o nosso folder ali para um colega, daí eu assim, ó, o Eduardo, ele tá de óculos e ele tem o cabelo todo arrumadinho. É isso aí. Essa era a minha visão toda. Ai. Então, Edu, vamos começar então esse nosso bate-papo. A ideia é que a gente vá interagindo com o pessoal mesmo, né? Mas assim, a pergunta que não quer calar, né? Como é que tu te envolveu com acessibilidade? Ou se tu é uma pessoa com deficiência, se tu tem alguém na família? Enfim, como é que surgiu isso assim na tua vida? Muito bom. Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou arquiteto por formação. Eu amo arquitetura, de paixão, amo analisar projetos, desenhar, amo arquitetura. Sou empreendedor por vocação, muito da minha família é empreendedora, e a acessibilidade se tornou uma missão de vida para mim. E por que eu digo isso, Mari? Porque não tenho pessoas com deficiência na minha família, mas no último ano da minha faculdade de arquitetura, no ano de 2000, eu percebi que eu estava saindo da faculdade faltando alguma coisa. E aquele sentimento foi muito forte, porque eu olhava a cidade e falava, mas eu estou vendo barreiras arquitetônicas, eu tô vendo dificuldade da gente caminhar nas calçadas perto da minha faculdade, e não é possível eu conseguir me formar sem entender o mínimo disso. E foi ali que começou, né, na faculdade. Um pouquinho mais para frente, a minha avó, Mercedes, ela já falecida, apareceu com 91 anos de idade, mas nos últimos anos, assim, nos 10 últimos anos, a gente já não conseguia mais ir nos restaurantes junto com ela, não conseguia mais sair de casa junto com ela. Então, cada vez mais eu fui percebendo e entendendo a importância do arquiteto, do engenheiro, do técnico em pensar que o seu projeto, a sua obra, precisa ser utilizado pela maior quantidade possível de pessoas. Hoje já são mais de 700 projetos entregues de acessibilidade no Brasil inteiro, né? Desde os menores até os maiores. Mas eu queria deixar uma primeira mensagem, Mari, para quem está nos assistindo. Primeiro, esqueça o Ernest Neusser. Esqueça aquele livro, A Arte de Projetar em Arquitetura. Olha ele ali, ó. Eu, sério, esquece aquilo. Porque nós Mas vivemos ele uma fica nova bonito na forma. estante, deixa Fica ele ali. bonito. Fica bonito na estante para a gente estudar, mas não para a gente aplicar na acessibilidade, na arquitetura brasileira, porque nós vivemos uma nova forma de projetar. E aí alguns podem pensar assim, puxa, mas NBR 9050, não, a acessibilidade vai muito, muito além disso, muito além. Pensando em casas seguras, casas livres de obstáculos para pessoas idosas. Então, hoje, um arquiteto está fazendo um projeto de uma residência, ele tem que pensar num piso antiderrapante, ele tem que pensar numa boa iluminação, ele tem que pensar no alcance do toalheiro do banheiro que ele vai instalar, para garantir a autonomia, conforto e segurança de pessoas idosas. Então, assim, a acessibilidade surgiu na minha vida como uma missão de vida. Por isso que nas mentorias e tudo eu digo isso. Isso tudo, estar aqui com você hoje, Mari, faz parte da minha missão de vida e eu espero, com esse bate-papo, que a gente traga profissionais também, né, que coloquem a acessibilidade como uma missão e como um propósito na carreira. O sinal tá meio ruim, Edu, porque o Edu ele tá em Salvador fazendo curso e tal, então assim,
a gente entende que vai ter esse probleminha de sinal, gente. Acho que tá tudo certo, vamos escutar e ver o que é que ele tá oscilando, Edu. Às vezes, mas a voz a gente consegue escutar. E como é que. E tem coisa que eu vou te perguntar que eu já sei, né? Mas muita coisa não, eu tenho Tá. curiosidade mesmo. E às vezes eu acho que o pessoal fica com vergonha assim de perguntar, uai, será que ele vai falar isso? Ah, não vou perguntar, mas eu pergunto. Como é que tu faz esses projetos grandes? Tu tem um escritório físico com, sei lá quantos, 50 arquitetos trabalhando contigo ou não? Como é que é esse dia a dia do trabalho? É muito legal a sua pergunta, Mari. Primeiro, um passo atrás é assim: as pessoas perguntam como é que você consegue esses clientes grandes, né? E a resposta Isso. parece ser difícil, mas não é. Queridos, anotem aí. Não existe edificação metade acessível. Anote isso. Por que eu digo isso, Mari? Porque as grandes indústrias hoje, que têm a inclusão por princípio, as grandes empresas já entenderam a importância da acessibilidade. Sim, isso é real. Só que tem um detalhe: estas grandes empresas, elas precisam de profissionais que não deem jeitinho na acessibilidade. Ah, põe uma rampa móvel que está tudo bem. Ah, faz um banheirinho aqui que está tudo bem. Não, eles querem atender a acessibilidade na íntegra, com norma técnica, para atender Ministério do Trabalho, para atender Ministério Público, para colocar a acessibilidade como princípio da ideologia da marca. Então, um grupo Boticário, um grupo Pão de Açúcar, um grupo Votorantim, quando ele me encontra nas redes sociais falando não existe edificação metade acessível, para você ter a inclusão dos colaboradores com deficiência, para você entender, para você realmente falar que a sua marca é uma marca acessível, uma marca inclusiva, você tem que atender a absolutamente todos os itens. Pessoas cegas, surdas, pessoas com algum tipo de deficiência mental ou intelectual, pessoas em cadeira de rodas, obesos, gestantes. E aí esta fala encontra eco, né, nas grandes indústrias. Não vou desmerecer o pequeno empreendedor, nós vamos falar disso hoje, do pequeno comércio, mas a gente tem que orientar esse pequeno comércio que a acessibilidade não é um jeitinho, não é um jeitinho. Uma rampa móvel e um sanitário de qualquer jeito atende. Não, não atende. Não atende. Então, primeiro ponto. Edu, como é que você consegue esses grandes clientes? Mostrando aos clientes, e isso é possível para você que está me assistindo também. Não existe edificação metade acessível. Edu, mas como é que você faz esses 700 projetos? Hoje, por exemplo, Mário, eu estou com acho que 8 projetos simultâneos em andamento, em desenvolvimento. Como é que eu faço? Com os meus queridos amigos da mentoria Elite da Acessibilidade. Eu acredito que os arquitetos que estão ali na mentoria Elite da Acessibilidade têm potencial, têm desejo, têm acessibilidade por propósito. Então, olha, juntos nós já fizemos livros, juntos nós estamos construindo uma pós-graduação e junto com eles eu faço parcerias para desenvolver projetos de acessibilidade em todo o Brasil. Aquele modelo do escritório, né, do escritório físico, cheio de profissionais, eu já tive esse modelo, Mário. Modelo falido, não funciona mais. Hoje, não funciona, esquece aquele escritório. Eu tinha um escritório de 120 metros quadrados, 10 arquitetos registrados. Não funciona. O que funciona? Encontrar bons profissionais no Brasil que acreditem na acessibilidade como um propósito e terceirizar o trabalho com uma metodologia que eu ensino lá na Mentoria Elite, por exemplo. Então, assim, é possível, Mari, é possível. Tá. E outra questão ali que tu estava falando das empresas, também tem aquela questão de que as grandes empresas elas têm obrigatoriamente que contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência, né? Então elas Sim, além de estarem preparadas para o público, elas obrigatoriamente têm que estar preparadas para os seus funcionários, né? Porque essas pessoas elas vão vir trabalhar e elas vão ter que ter um local adequado para elas exatamente. trabalharem, né? Exatamente. E, assim, nesse aspecto, eu penso que é importante falar para o colega que está nos assistindo, a resistência do cliente é a falta do conhecimento. Porque pensa comigo, Mari, todo mundo que está aqui, eu não conheço ninguém que é contra a acessibilidade. Não conheço uma pessoa que fala,
fale, não, eu acho isso errado, não devia existir. Não, não existe isso. Não existe. Pelo menos eu não conheço ninguém que pense assim. Agora, o que existe? A pessoa que fala que a acessibilidade é só uma rampa móvel na entrada, que é muito simples, que pode atender a pessoa no térreo. Então, o arquiteto hoje e o poder público tem uma função de eliminar a resistência do cliente a partir do conhecimento. É por isso que compartilhar conhecimentos de acessibilidade, como você está fazendo, como você está se propondo, é ampliar as oportunidades de termos ambientes que sejam usados por todas as pessoas, né? Tá, e outra questão. Essa parte aí que tu fala de compartilhar o conhecimento. Tu não acha que fica tendo a impressão de que, nossa, mas ele já está falando tudo que ele faz. Então, por que que eu vou contratar? Eu vou anotando aqui o que ele está dizendo, né? Pronto. E eu vou lá fazer. Então, assim, ó, qual é o objetivo de a gente compartilhar esse conhecimento, assim? O que que tu acha sobre isso? Bom, primeiro eu penso que quem está. Tá travando, Edu? Gente, vocês puderem falar se tá travando para vocês também? Alguém responde aí no chat. Oi, Edu, nós não estamos te escutando. Tenta mudar de lugar. Ó, ele caiu. Vou tentar chamar ele de novo, tá, gente? Era só um pouquinho. Ó, inauguração é assim mesmo, tem que estar uns BO, senão não tem graça. Vamos ver se agora vai. Oi? Voltou? Voltou. Isso é tudo para me Pronto. testar, Edu. Pô, tu é Quem sacana, sabe né? faz ao vivo. Mas obrigado pela compreensão. Estou aqui no hotel, então às vezes oscila Eu um pouquinho. sei. Mas, Mari, A gente não escutou nada que tu falou agora no final, tá? pergunta de novo, por favor. Tá. Essa questão de compartilhar conhecimento, o que que tu acha sobre isso? Eu Tipo, tu acha que penso. alguém consegue pegar e com essas informações fazer um projeto? Eu gostaria que sim. Eu gostaria que sim. Por quê, Mário? Porque a acessibilidade, você que está comigo aqui, quem está trabalhando com acessibilidade, trabalha na acessibilidade por propósito. É o primeiro ponto. Então, assim, o fato de compartilhar conhecimento, o fato de dizer eu prometo não pôr rampa no pé da porta, ensinar as pessoas a fazer acessibilidade é um propósito, porque o que nós queremos? Queremos que a maior quantidade possível de pessoas use os ambientes. Pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, assim, eu entendo que como acessibilidade é uma missão de vida para mim, um dos pilares da minha missão é compartilhar o que eu sei. Ah, Edu, a pessoa pode usar o seu conhecimento e sair projetando? Pode, pode sim. Agora, quando a pessoa tiver uma dúvida, quando o cliente tiver uma dúvida, ele vai procurar quem, Mari? Ele vai procurar a mim, ele vai procurar a Mariana, ele vai procurar quem está compartilhando o conhecimento dele. Para ele, quem está ajudando. Eu saí da faculdade achando que eu ia viver eu tinha me formado para fazer projeto executivo, mas não, eu entendi que a minha função enquanto arquiteto é ajudar pessoas. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: compartilha o seu conhecimento de graça, compartilha, ajude as pessoas, ajude a sua audiência. Ah, Edu, mas as pessoas vão me contratar? Vão, sabe por quê? Porque na hora que elas tiverem uma dúvida, quem elas vão procurar? Quem ajudou elas lá antes. Então, compartilhar o conhecimento, se esvaziar daquilo que você sabe, primeiro, me permite aprender mais coisas.
E segundo, me ajuda a mostrar o meu conhecimento ao meu cliente e quando ele precisar, ele vai me procurar. Mari, olha, depois isso começou em 2015. Em 2015, eu comecei a me esvaziar do meu conhecimento, a compartilhar tudo que eu sei, absolutamente tudo que eu sei nas redes sociais. Eu só fiz amigos, clientes, colegas arquitetos, uma comunidade de mais de 4.000 arquitetos, engenheiros e técnicos. Hoje eu tenho mais de 4.000 alunos que poderiam fazer um projeto sozinho, assistindo meus vídeos no YouTube, poderiam. Mas por que eles estão comigo? Primeiro, porque eles acreditam no propósito, que é o mais importante. Segundo, Edu, estou com dúvida, me ajuda. Ajudo? Vamos caminhar junto. Então faz todo sentido. E você que está me assistindo aqui, eu queria encorajar você. Compartilhe o que você sabe. Ensina sobre acessibilidade, a resistência do seu cliente e a falta do conhecimento. E outra questão que a gente estava conversando aí, tu até deu um spoilerzinho da pós-graduação. Eu também vou ser uma das professoras da pós-graduação, mas assim, abre o jogo aí pro pessoal. Que história é essa de pós-graduação? Porque só vem no meu Instagram aquele monte de fotinho, um monte de miniatura. O que é isso, cargas d'água, né? Muito bem, Mari. É exatamente o compartilhar conhecimento que está movendo não só a mim, mas um grupo de mais de 30 profissionais da mentoria Elite da Acessibilidade. Na mentoria 1, né, quando eu propus a caminhar com profissionais para ajudar a desenvolver a carreira desses profissionais, na mentoria 1 eu propus algo muito, na minha opinião, audacioso, que era escrever um livro de acessibilidade. E escrevemos, até deixei ele aqui, ó, escrevemos esse livro aqui, 14 profissionais e um propósito. Deu certo, o livro publicado. Nas próximas mentorias que você está participando, e para mim é uma grande honra minha estar com você, eu propus aos alunos, eu falei, galera, vamos subir o nível, vamos montar uma pós-graduação nacional online em acessibilidade arquitetônica. O pessoal falou, tô dentro, Edu. Então, percebe assim, como compartilhar o conhecimento motiva e nos uniu num propósito muito maior. Então, sim, você que está nos assistindo aqui, a Mariana é uma das professoras de um dos módulos. Se você quiser contar qual é o seu módulo, fica à vontade. Meu módulo é o mais legal de todos. Meu módulo é um módulo residencial, gente. Acessibilidade residencial, muito bom. Então, você que está me assistindo, prepare-se, prepara seu tempo, prepara sua agenda, porque no segundo semestre de 2023, você será convidado a se inscrever na primeira pós-graduação nacional de acessibilidade arquitetônica reconhecida pelo MEC. Teremos pós-graduação nacional de acessibilidade, ministrada por um Instituto Nacional de Pós-Graduação em Acessibilidade no Brasil. Então tá aí, Mari. Estamos Olha fazendo que chique! lançamento da sua live, divulgando para todo mundo que teremos sim uma pós-graduação para transformar os profissionais em especialistas em acessibilidade. E tu vê que parece que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Eu fiz o mestrado por desafio próprio, assim. Eu não tinha a intenção de lecionar. E agora caiu, assim, vai. Né? Eu falei para o pessoal, né? Falei para os arquitetos, o pessoal fala assim, eu preciso estudar. Eu falei, não, ninguém precisa estudar mais nada aqui da mentoria Elite. Vocês precisam ensinar o que vocês já sabem. E aí nós vamos ensinar sobre acessibilidade na indústria. Enfim, são 15 módulos. Inclusive acessibilidade em patrimônio histórico, desenho universal, enfim, é uma pós-graduação. São 400 horas, né, de conteúdo para transformar muitos arquitetos em especialistas em acessibilidade no Brasil. Isso não existe, tá, gente? Vocês podem procurar aí. Não existe pós-graduação em acessibilidade, não tem. Não existe. Vai ser lançado no segundo semestre pelo nosso Instituto Nacional de Pós-Graduação em Acessibilidade e com professores como a Mariana, por exemplo, super capacitada para ajudar os arquitetos e transformá-los em especialistas no Brasil. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários do pessoal. A Bruna Mansano comentou que o espaço é muito dinâmico, ele não é acessível eternamente. É bem isso, assim.
em algum momento a pessoa ela pode dar um jeito de fazer acessibilidade, mas daqui a pouco mudou a sala, mudou a empresa, ou reformou. Então, assim, às vezes a pessoa, não, só estou mudando os móveis. Gente, só mudar os móveis já tem acessibilidade de novo, porque tem circulação, tem a porta, tem vários itens internos e que a pessoa não acha. Ela acha que é só a rampa e o banheiro. Exato. Vamos ver aqui, ó. A Graciele Maier falou que o que a gente acha do mercado de acessibilidade, se está aumentando. O que tu acha, Edu? Eu acho que só está aumentando, aumenta cada dia mais. Laudos de acessibilidade, projetos, consultorias de acessibilidade. Acessibilidade é um mercado incrível, né? Primeiro, eu não posso deixar de falar. Acessibilidade precisa fazer parte do seu propósito profissional. Não faz sentido que a gente falar de nicho de mercado se a gente não entender que nós estamos trabalhando para garantir igualdade de oportunidade. Edu, eu entendo, eu acredito na acessibilidade como parte do meu propósito. Beleza. Segundo, eu quero que você escreve aí. A deficiência não está na pessoa. A deficiência está na barreira física que impede a relação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade. Entendi, Edu. Agora sim. Agora você pode acreditar que a acessibilidade é um nicho de mercado incrível que cresce a cada dia e que pode ajudar você a ter mais clientes, ganhar mais dinheiro, desenvolver a sua carreira profissional de arquiteto, engenheiro. Semana passada eu estava em Balneário Camboriú, no Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações, o IBAP de Santa Catarina, ministrando palestras de acessibilidade para os engenheiros de avaliação predial, que estão entendendo que uma avaliação imobiliária, de uma perícia, obrigatoriamente precisa passar por acessibilidade, né? Então, um mercado maravilhoso. A Sim, começar por laudo. e o mercado ele aumenta também porque a sociedade ela também está mudando com o tempo, né? A pessoa com deficiência ela não é mais vista como ficou lá escondido em casa e tal. Não, a gente já tem todo esse conceito de inclusão de que sim, essas pessoas elas estudam junto com as pessoas comuns, enfim, elas trabalham, elas têm vontades, elas têm dinâmicas sociais. Então, sim, o mercado está aumentando. Não é porque a gente está vendo mais pessoas com deficiência, é porque elas estavam em casa, né? Então, eu acho que não é essa questão de, parece que tem mais pessoas com deficiência. Não, elas estavam escondidas. E existe, às vezes, relações que a gente não se toca. Então, hoje já é comum a gente ver, e que bom que a gente vê as crianças frequentando a escola comum, né? As crianças com Exatamente. deficiência. Muitas delas ainda vão à APAE por alguns motivos, ou às vezes fazer terapias específicas. A APAE ainda existe, mas elas estão sim inseridas nas escolas eletivas. Então, para as crianças, isso já é uma realidade. Às vezes a gente que é um pouco mais velho que fica com essa de que eu nunca vi, eu não vejo. Então, assim, o objetivo da live também é esse, é a gente trazer essas pessoas aqui para vocês conhecerem e para a gente bater papo e sem filtro nenhum, sabe? Muito legal. Perguntar como é que faz alguma coisa, como é que mexe no celular. Tipo, às vezes a pessoa ficaria com vergonha sei lá, ninguém nunca me perguntou. Outro dia alguém me falou assim, ninguém nunca me perguntou isso. Você não perguntou porque achou que ia te ofender. É, é. Eu até quero agradecer, Mari, tem muita gente participando, mas agradecer, olha, a Carmen, que é aqui de Salvador, da Secretaria de Planejamento, agradecer a Silvia Caprário, do CAL também, agradecer a Silvânia, que estava lá no IBAP de Santa Catarina. Parabéns, viu, Silvânia? Sua palestra também foi maravilhosa. E é muito bom, Mari, estarmos juntos, assim, de profissionais que também têm acessibilidade por propósito, sabe? Isso nos motiva muito. Oi, Edu, a Bruna perguntou como é que funciona o teu pós-projeto, pós-entrega. Eu acho que ela quer saber se tem algum certificado de finalização, depende do que a pessoa contratou, né, também. Mas é uma boa pergunta, porque, por exemplo, hoje eu estou em Salvador, vou dar um curso amanhã e terça no Tribunal Regional do Trabalho, para os profissionais, para os técnicos do tribunal, e na quinta-feira eu estou indo atestar a acessibilidade de um hotel em Curitiba. Eu saio de Salvador, viajo direto para Curitiba para verificar se um hotel
um hotel lá de Curitiba está atendendo às normas de acessibilidade. Então, eu fiz o projeto desse hotel, acompanhei as obras e quinta-feira eu vou fazer a visita final para atestar, o atestado de acessibilidade. Então, existe sim isso que a Bruna perguntou, e eu estou indo, por exemplo, para Curitiba para fazer esse atestado desse hotel. Uhum. Agora é uma hora de assuntos polêmicos, Edu. Eu amo, Eu eu amo. adoro. Eu vou te perguntar umas coisas e daí eu também vou dar a minha opinião, independente do que tu falares. A minha opinião não é a tua e tudo bem, tá? Tá tudo Eu queria bem. saber o que pra ti, como é que essa questão do termo, que às vezes as pessoas elas ficam meio assim, eu vou falar que é PCD é pessoa com deficiência, né, gente? Eu uso PNE, pessoa com necessidades especiais, cadeirante, ou, enfim, outros termos. O que é melhor usar? O que tu acha sobre isso? Muito bem. Bom, primeiro, vamos falar de como é que eu vou me referir a uma pessoa, pelo nome dela. Queridos, pelo nome, pelo Marcelo, pelo Pedro, pelo João, pelo Eduardo, pela Mariana. Não é deficiência. Antes da palavra deficiência vem uma outra, pessoa. Então, todos somos pessoas. Então, primeiro, vamos lembrar que existem pessoas ali, que somos pessoas. Então, Edu, como é que eu vou me referir a uma pessoa? Pelo nome dela. Pergunta o nome, conversa com ela com o nome dela. Não, Edu. Maravilhoso. Exato. Edu, eu tô. Não, Edu, eu tô querendo falar porque é interessante, porque eu penso assim, a pessoa fala assim, Edu, eu tenho um sanitário aqui, um sanitário um sanitário acessível e um sanitário normal. Aí eu paro, né, nas aulas, eu falo, não, pera, o menos normal aqui sou eu, então não é sanitário normal, é o sanitário acessível e o sanitário que não é acessível, de uso coletivo. Mas em termos técnicos da expressão, se você falar, porque era um termo antigo, né? Portador de necessidade especial. Portador é assim, ó, eu estou portando esse livro. Eu posso deixar de portar esse livro. A pessoa com deficiência não pode deixar de portar a deficiência dela. Então é simples. É pessoa com deficiência. Agora, num sanitário, o que você escreve? Sanitário acessível. Pronto. Sanitário acessível. Né? E está resolvido o assunto. E o outro sanitário que não é acessível? Sanitário de uso coletivo. Sanitário masculino, sanitário feminino. Mas o mais importante é entender isso, Mari. Sabe por quê? Porque eu acho que eu falei no começo da live, a deficiência não está na pessoa. Nunca esteve. Nunca esteve. A deficiência está na barreira física e barreira de atitude. Então, Edu, que expressão eu uso? Usa o nome da pessoa e você vai ver que você vai estar caminhando muito bem na área da acessibilidade, né, Mari? Sim, e a gente percebe bem quando uma pessoa, uma dica aí, ó, para você saber se a pessoa entende de acessibilidade ou não. Porque os projetos hoje são obrigatórios ter acessibilidade, certo? Qualquer projeto, só o residencial unifamiliar que não, né? Mas de Que não, resto, atenção, só calma, se estiver dentro de um calma. condomínio e Não, não, tal, né? não. Não, não, não. Não é obrigado por lei, mas pense uma pessoa Exato. idosa. Pense uma pessoa idosa. Piso antiderrapante, precisa do piso antiderrapante, uma boa iluminação. Tudo isso são itens de acessibilidade. Claro. Então, mesmo que você não seja obrigado a atender acessibilidade por lei numa residência, esses elementos vão trazer segurança para essa Sim, pessoa. sim, sim. Mas eu quero dizer assim, dos itens ali da obrigatoriedade em si. Então, se a gente pega um projeto para olhar de alguém, né, um de outro profissional, e se tu vê ali escrito PNE, essa pessoa ela tá usando norma antiga, com certeza. Ela tá lá usando a 9050 2004 e acha que tá arrombando, assim. É batata. Tu vê o termo PNE, é É, porque aquele lá tá viajando na maionese, assim, e achou é. que arrasou, porque escreveu PNE. Eu vi outro dia uns vídeos do Guilherme Bara, eu até convidei ele, vai assistir depois a nossa live. Ele falava sobre essa questão do termo PCD. O Guilherme, ele é uma pessoa com deficiência visual, né? Aí ele, assim, era um vídeo muito engraçado, que ele falava assim, gente, as pessoas ficaram lá discutindo lá nas Nações Unidas sobre esse termo, e se vocês acham que ele é meio ruim usar, não, usem porque é
o que eles decidiram e acabou. Então é isso. Foi decidido que esse termo é pessoa com deficiência e acabou. Então, assim, se tu tá Isso aí. escrevendo numa uma coisa generalista, que não é alguém, com né, um nome de alguém, que é esse caso que o Edu falou, gente, é para usar PCD e acabou, né? Exato. É isso aí. Tá, outra questão polêmica. Existe uma lei em São Paulo, eu acho que está no Código de Obras, tá? Que fala sobre acessibilidade de tu utilizar. Quando a área do pavimento superior tem até 150 metros quadrados e a eletividade complementar do andar inferior, que tu poderia ter obrigatoriedade da acessibilidade no térreo e esse superior não. O que tu acha sobre isso? Eu acho isso inconstitucional, eu acho isso ilegal, eu acho isso um absurdo. Em São Paulo, permitir a não adaptação do andar superior de edificação de até 150 metros quadrados. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Como eu disse, o que nós temos que garantir é o acesso a absolutamente todos os ambientes. Todos têm o direito de usar e acessar qualquer ambiente que está sendo oferecido a qualquer pessoa. Mas eu quero contar uma história, Mari, que aconteceu comigo ontem. Ontem. Eu fui convidado para uma festa. A minha filha, Olivia, de 4 anos, foi convidada para uma festa de aniversário. E o lugar era um grande jardim, com uma única cobertura de telhado, num bairro nobre de São Paulo, hein? Vai ouvindo. Um bairro nobre de São Paulo, uma proposta de aniversário infantil num jardim, era um terreno cercado, né? Era uma festa para festas infantis, um jardim com um telhado onde você tinha ali a mesa do bolo e os banheiros, numa área coberta. O resto era tudo descoberto. Uma proposta maravilhosa, né? Maravilhosa. Pois é, fui com minha esposa e fui com meu filho Pedro, de 3 meses, no carrinho de bebê. Olha o que aconteceu. Eu entro passo pelo portão, tinha uma escadaria, sério, eu não estou brincando, uma escadaria de uns 20 degraus para chegar num nível. E só tinha escadaria, não tinha mais nada. Não tinha corrimão na escada, a largura era, não passava o carrinho direito do meu filho, o carrinho de bebê. Eu olhei aquilo, eu falei, mas e um avô de uma criança, a avó de uma criança, e os pais de uma criança? Eu não estou falando, o que é muito importante, você fazer uma rampa para uma pessoa na cadeira de rodas, mas eu estava falando de um carrinho de bebê, numa festa infantil, num buffet infantil. Aí eu falei, não é possível. Ó, vai eu me ouvindo. Falei, não é possível um negócio desse. Aí eu chego, né, aos trancos e barrancos, assim, com o carrinho, descendo a escada, chego nessa área e mais para baixo tinha mais uma escadaria com um grande gramado onde as crianças brincavam. Mas tinha uma escadaria para descer. Eu olhava, mas cadê a acessibilidade desse lugar? Não é possível, o negócio está funcionando. Aí eu olhei para o lado, Mário, e tinha um corredor com uma porta que dava para a rua no nível intermediário. Então era um terreno que tinha uma descida, que tinha uma entrada na parte de cima e uma entrada na lateral desse terreno. E as pessoas com deficiência entrariam por essa lateral, no nível principal. A Prefeitura de São Paulo, ela entende, então, que, olha só, isso aí não tinha nem 150 metros quadrados de área construída, porque era só um telhado. Certamente, este projeto é aprovado na Prefeitura sem considerar a acessibilidade em todas as entradas e sem considerar a acessibilidade ao acesso ao parquinho gramado das crianças. Então, você percebe que há uma grande falha na aprovação municipal, por exemplo, em São Paulo, quando permite não deixar o andar de cima acessível, porque nós não estamos falando, o que é muito importante, por favor, é muito importante adaptar para uma pessoa na cadeira de rodas. Mas é que eu espero mostrar para você que está nos assistindo aqui que não é uma simples rampa que você faz para deixar um ambiente acessível. Eu estava com um carrinho de bebê, eu estava com um carrinho de bebê e eu não estava vendo. E olha que incrível, eu não estava vendo ali pessoas idosas e eu não estava vendo pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas não conseguem entrar, Nem vão. nem vão. Então, assim, perfeito.
Prefeitura de São Paulo, esse item do Código de Obras é inconstitucional, é ilegal, é um absurdo, porque o direito é da pessoa. As pessoas têm o direito de entrar em todos os ambientes nos quais os serviços são oferecidos. Não, Então, e às vezes, percebe uma assim, coisa? quem não tem filho, Edu, às vezes pode pegar e dizer assim: ah, mas pega, fecha o carrinho de bebê e leva o bebê no colo. Gente, às vezes o bebê tá dormindo, tu não vai tirar E às ele vezes você está dali, sozinho, e tu vai carregar o carrinho daquele jeito mesmo, em duas pessoas, para o bebê não acordar. e E essa é a aí, realidade, né? e aí a NBR 9050 diz uma coisa sensacional. Todas as entradas devem ser acessíveis. Todas. Então, se eu entrei por cima, eu tinha que encontrar uma rampa ali. Se eu entrei pelo lado, eu tinha que ter escada e rampa ali também. E outra, para acessar o gramado lá no andar inferior, tinha que ter acessibilidade ao andar inferior onde tinha um gramado. Queridos, a deficiência não está na pessoa, mas na barreira física que impede a participação das pessoas na sociedade em igualdade. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de acessibilidade, Mari. Sim. Eu acho que daí a gente já entra no outro assunto polêmico, que é essa questão da razoabilidade, né? Porque às vezes essa edificação era existente, não teria como adequar, mas esse item lá de São Paulo, pelo que eu compreendi, pode ser uma edificação nova também. Então não é uma Então, adequação, uma reforma, sei lá, que por algum motivo. Não. Qualquer nova edificação poderia utilizar desse artigo ali, né? sim, pode. E eu Então, queria. O que é razoabilidade na acessibilidade para ti? ó, Polemicosíssimo! não, com certeza, mas eu ensino o que eu vivo, tá? E é um prazer, porque esse é o meu dia a dia, né? Me deparar com essas situações. Então, assim, ó, quando você se deparar com uma situação de uma edificação em que promover a adaptação afeta a estrutura da edificação, tipo, eu vou abrir um buraco na laje para pôr um elevador e é uma laje protegida. Não, aí vai cair a laje. Eu vou fazer uma adaptação, tem uma viga baldrame, que se eu quebrar, cai o prédio. Então, tudo bem. Então, assim, razoabilidade é quando há, há uma justificativa técnica. Aí tudo bem. Você consegue fazer uma justificativa técnica e alegar que aquele ambiente não tem condição de deixar acessível. Ok, tudo bem. Agora, falta de recurso não é justificativa técnica. Ambiente antigo não é justificativa técnica. Entendeu? Justificativa, razoabilidade é encontrou um problema estrutural, uma questão que inviabiliza estruturalmente a adaptação, ok, faz uma justificativa técnica. Do contrário, na minha opinião, não existe razoabilidade. Eu acho assim que a razoabilidade a gente não pode confundir ela com bom senso. Até porque bom senso é uma coisa individual de cada pessoa. Então, às vezes, o que é bom senso, para mim é bom senso usar o cinto no trânsito. Às vezes, para ti não é. Ou não, eu sou muito radical, eu gosto de correr, viver perigosamente. Vai entender. Então, assim, não tem como a gente dizer que razoabilidade é bom senso, porque isso não rola. E razoabilidade é para edificação existente, porque às vezes a pessoa fica achando, não, mas é razoável eu manter isso desta maneira. Querendo... Olha só, Já a muda, Nara já mudou Barros, o conceito. Pode falar. Nara Barros falou, o ambiente ser tombado entra como justificativa? Jamais, jamais. É interessante porque eu dou cursos para prefeituras, né, para agentes públicos, e eles falam assim, podia ter, a lei podia falar assim, tudo que for novo tem que ser acessível. Aí eu digo assim para esse profissional, mas então tudo bem. Então vamos publicar uma lei no município dizendo assim, a partir de hoje todos os novos projetos devem ser acessíveis. E os antigos deixa como está porque é razoabilidade. E aí eu pergunto, então quer dizer que eu, numa cadeira de rodas, só vou poder entrar em restaurantes novos? Eu não vou poder entrar em restaurante existente? Quer dizer que eu só vou poder entrar num supermercado novo? Não faz o menor sentido. E não Nasce faz de mesmo. novo, como assim? As leis, as leis federais não dão prazo retroativo. Elas falam,
toda a edificação tem que obrigatoriamente ser acessível, inclusive os imóveis tombados. É quase como se a gente visse como um projeto complementar, assim, eu entendo, porque às vezes até uma coisa difícil assim de fazer a pessoa assinalar o item de acessibilidade lá na RT, porque às vezes aquela pessoa não tem aquele conhecimento e talvez devesse sim ser obrigatório ter um projeto complementar de acessibilidade. Às vezes eu penso que talvez essa seria uma solução, não sei. Tipo, como a gente tem um projeto elétrico, um projeto estrutural, a acessibilidade ser um projeto complementar. Não sei, É uma visão. é uma É uma visão, porque visão. Por igual a exemplo, pessoa teria que saber, ó, aqui vai ter um pilar, então, ó, aqui você tem que deixar mais espaço para passar a cadeira de rodas. Talvez. O Paulo Figueiredo, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, colocou uma mensagem, né? Sobre direito adquirido para justificar ou não atendimento. Gente, não existe isso de direito adquirido. Nós estamos falando de igualdade de oportunidade, nós estamos falando do exercício das liberdades fundamentais do ser humano. O direito, se eu abrir um comércio, eu tenho que atender a todas as pessoas. É isso. Tipo, se eu Ponto. É já tinha exatamente uma isso. moto, eu não Agora, preciso usar capacete, porque eu já tinha essa moto. é, Agora, Não lembra que sei, eu né? falei no começo da nossa live, você perguntou como é que você faz esses grandes projetos? As grandes empresas, as empresas responsáveis no Brasil entendem isso que eu estou falando, Mário. É incrível. Elas falam, Edu, eu preciso de profissional como você que sabe que não existe edificação metade acessível. Eu quero reformar a fábrica inteira para deixar acessível. É isso, Mário. É disso que a gente está falando, né? Sim. E como representante de São Paulo, né, aqui tu tá representando a ideia, né, que a acessibilidade de norte a sul é que a gente tenha gente de tudo quanto é canto do país, né? Como é que está a acessibilidade na cidade de São Paulo hoje? Eu sei que existe a comissão de acessibilidade, que é bem atuante, assim, mas assim, em termos práticos, você andando por São Paulo, como é que tá hoje, assim? Eu vejo que assim, a acessibilidade nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, ela já é começa a se tornar uma realidade, né? Então assim, não é perfeito ainda, tem muita coisa a se fazer, mas a acessibilidade nas grandes cidades já é uma realidade, já é uma realidade, né? O que eu tenho visto é que é aquilo, trabalhar a cultura da população, a cultura do profissional, a cultura do cliente, né? Para entender que não pode existir mais nenhuma edificação que não permita o acesso e o uso de todas as pessoas a todos os ambientes. Então, mesmo em São Paulo, a gente ainda tem essas resistências. Mas, assim, comissão de acessibilidade existe, o tal do certificado de acessibilidade existe, né? Já tem um grande, grande avanço. E lembrando, né, a responsabilidade é sempre do profissional, do arquiteto e do engenheiro e do tecnólogo, né, para poder garantir a eliminação das barreiras, né? Às vezes o pessoal acha que quem vai dizer o que tem que fazer é a prefeitura, né? E não é a pessoa, o profissional ele tem que dar a solução e a prefeitura ela vai ver se aquela solução ela está correta ou está, né, de desacordo com as normas ou com as leis municipais e federais vigentes. Ele não vai te dizer como é que tem que fazer, né? Então É, é aí que mora o perigo, como podemos dizer, porque a solução ela tem que ser dada antes, né? Mas eu vejo uma atuação muito grande hoje do Ministério Público, né? Que é o que eu acho que a gente mais percebe são essas atuações do Ministério Público, esses taques, e ele vai para cima e a pessoa tem que adequar. Mas o bacana que eu vejo do Ministério Público é que eles dão um tempo. Se a pessoa ela entra com um cronograma, ó, eu tenho a intenção de fazer, eu vou fazendo isso daqui a tanto tempo, ele aceita. Mas a pessoa tem que ter um embasamento técnico para aquilo, não é dizer, não vou fazer porque não tem dinheiro. é. Olha, Mari, com muita franqueza, se não fosse a ação do Ministério Público, nós não estaremos conversando aqui hoje. Eu posso te Sim. afirmar, o Ministério Público, ele no Brasil, ele tem uma ação fundamental na garantia da acessibilidade, porque se não fosse ele com as ações civis, com as exigências em cima de prefeitos no Brasil inteiro, com os taques que eles fizeram com bancos, hotéis, Escolas, hospitais, né? supermercados, escolas.
se não fosse a ação do Ministério Público, nós não teríamos a acessibilidade que nós temos hoje no Brasil. Eu tenho certeza disso. E tu tem, assim, algum exemplo que tu diria, gente, vão lá visitar essa cidade, ou vejam as leis de tal cidade que lá, pô, tá massa a acessibilidade. Tu tem algum Olha, exemplo? Ou tu pode ser sincero e dizer, olha, nunca vi. eu queria dar três exemplos. Três exemplos. Hotel Hilton, em São Paulo. Tá? Ah! Sim, ué. Ué, você pediu pra eu dar exemplo. Eu vou dar exemplo. Tá bom. Tá dando Eu vou dar exemplo dois que tu exemplos. fez, Tá bom. espertinho. Eu vou dar dois exemplos meus e um que não é meu, tá bom? É, isso aí. Então, Hotel Hilton, em São Paulo. Outro, Câmara Municipal de Dá um exemplo Itapetininga. meu. Você pode dar um exemplo seu. Não, mas eu vou dar um exemplo que não é meu, que eu achei assim magnífico, magnífico. Anotem e pesquisem e liguem para essa prefeitura para eles te mandarem fotos. Se quiser, manda no direct, eu mando fotos de lá. Rua do Comércio da cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Eles fizeram um trabalho de acessibilidade na calçada da Rua do Comércio, que é incrível. Então, anote. Rua Gente, do é em Santa Comércio, Catarina, aqui, estamos aí. Tá meio Rua do longe, mas tudo Comércio, bem. cidade de Concórdia. Eles fizeram um trabalho de acessibilidade nas calçadas ali, que é, gente, é uma referência maravilhosa. Maravilhosa. Vale a pena você pesquisar, você estudar sobre a acessibilidade dessa calçada na Rua do Comércio. Pronto, não era um caso meu, então vale a pena vocês conhecerem. E o que que tu acha sobre, última questão polêmica, o que que tu acha sobre essa questão do engenheiro, do arquiteto, do tecnólogo ter que assinalar aquele itemzinho em qualquer ART, RT, dizendo que ele está atendendo às leis e normas de acessibilidade vigentes? Lembra? Gente, está escrito vigentes, são as atuais. Não venham com 2004, pelo amor de Deus. Que daí normalmente a pessoa ainda vem assim, não, mas mudou rápido, né? Aí bota fala de 2004, amigo, a gente está em 2023, já mudou em 2015 e depois veio de 2020. Ah, tá. Mari, eu diria sobre isso, eu diria assim, cuidado, cuidado. O que eu mais me preocupo com os meus alunos é com a responsabilidade técnica dos meus alunos. Cuidado, meus queridos. Por quê? Porque, primeiro, se você olhar a NBR 9050, no capítulo que está escrito assim, referências normativas, você vai encontrar 17 normas técnicas relacionadas à acessibilidade. Quer dizer, não é só 9050, são 17 normas. Segundo ponto, quando você assina a sua RRT, ART, e clica lá naquele quadradinho que você está dizendo que você está atendendo, queridos, sabe o que você está dizendo? Que você está atendendo todas as 17 normas técnicas. Edu, eu não sabia. Pois é, só que o meu cliente, Mari, ele é muito esperto. Porque na hora que dá um problema na obra dele, ele vai falar o quê? Para o Ministério Público, ué, eu não entendo nada de acessibilidade, eu contratei o Eduardo para fazer. É ele que entende, né? Então, meus queridos, muito cuidado você hoje que está assinando sua RT, sua RRT, porque você é o responsável pela garantia da acessibilidade. Ah, não é da prefeitura? Não é. A prefeitura tem a função de fiscalizar. Elas deveriam, os agentes públicos deveriam estar indo nas edificações antes de emitir o alvará de funcionamento. Deveria. E o Ministério Público está agindo em cima disso, dizendo: vocês estão incorrendo em atos de improbidade administrativa por não exigir a acessibilidade da edificação. Então, só que a responsabilidade principal é de quem? Do responsável técnico. Arquiteto, engenheiro, tecnólogo, que clica lá naquele quadradinho e está dizendo que atende a tudo. Por exemplo, nesse quarto de hotel que eu estou aqui, tá? Imagina que eu sou uma pessoa surda, eu me hospedo num quarto acessível. Como é que eu sei que tem alguém batendo na porta? Como é que eu sei que está tendo uma emergência de evacuação no hotel? A NBR 15599 vai dizer que esse quarto acessível tem que ter uma sinalização luminosa para a campainha que está batendo na porta ou a saída ou uma emergência no hotel. Então você percebe
isso tudo é norma técnica. Quando eu estou fazendo um projeto de um hotel, eu tenho que lembrar disso e eu tenho que atender a esse item, porque eu sou o responsável pela garantia da acessibilidade. Então, meus amigos, está assinando uma RNT hoje? Muito cuidado, porque você é o responsável pela acessibilidade. Eu acho que também, muitas vezes a pessoa ela fica até com medo de assinalar. Ah, mas eu não sei como é que vai estar executado. Gente, se a tua RT é de projeto, tu é responsável pelo projeto, tu não é responsável pela execução. Então, não tenha Exato. medo de assinalar o item. Não é um bicho-papão aquele item ali de tendo acessibilidade, É, né? Você, é, se você tem a ciência de que o seu projeto está completo, você é responsável pelo projeto, tá tudo certo, pode dormir em paz, né? E Agora, muitas por vezes, exemplo, Edu, e também às vezes assim a pessoa, eu vejo assim tanto na arquitetura quanto na engenharia, são muitas áreas, né? A gente não entende tudo de tudo. Eu não entendo de patrimônio, então talvez eu possa pedir ajuda para alguém e tudo certo. Então eu não entendo de patrimônio, eu vou chamar alguém para me ajudar nesse projeto. Então, um pode exatamente, ir pedindo ajuda para o outro e isso se chamam consultorias. exatamente, exatamente. E como é que o colega que está aqui nos assistindo pode se tornar um consultor em acessibilidade? Compartilha o que você sabe. Compartilha, ensina seu cliente. Na medida em que você vai compartilhando o que você sabe, você vai se tornando essa referência e esse cliente vai confiando em você. Por isso que eu digo, acessibilidade é um propósito e você tem que compartilhar o seu conhecimento. Ô, Edu, vou ler uma perguntinha aqui, ó. Um estabelecimento que recebe alvará de funcionamento sem atender à norma de acessibilidade não é responsabilidade da prefeitura? Sim, só que sim, é responsabilidade da prefeitura. Sim, só que tem um detalhe. Sabe o que acontece nesse caso? A prefeitura simplesmente vai dizer o seguinte: desculpa, erramos, esse alvará será cancelado e você tem que tirar um novo alvará com acessibilidade. É assim que tem acontecido. Quando não, o arquiteto que foi o responsável técnico desse alvará está sendo notificado junto ao Conselho de Ética do CAL. Eita! Gente, porque nós estamos falando de liberdade fundamental, direito de ir e vir, né? Sim, e É isso muitas mesmo. vezes também essa questão do que é responsabilidade de cada um, né? A prefeitura, ela vai fiscalizar, ela não vai fazer acessibilidade quando é uma edificação particular. Assim como no Ministério Público, ele vai lá fiscalizar. Então, se algum dia, ele veio aqui, pediu isso, daqui a pouco ele veio de novo pedir outra coisa. O teu projetista tem que atender a tudo, ou ele tem que pelo menos ter te falado sobre tudo. Se tu não quis fazer alguma coisa, o problema é teu, né? Mas o Ministério Público não vai lá dizer como é que tu tem que fazer. E cada Exato. vez que vai, eles vão realmente olhando como é que eu vou dizer, com mais minúcia. E isso é natural do ser humano. Cada vez que tu vai olhar alguma coisa que tu já viu, tu vai olhar com mais atenção porque tu já viu aquilo. E isso, assim, não é porque, tá querendo me atrapalhar, tá querendo me incomodar, não. A gente quando tu lê um texto, algumas vezes tu vai vendo erros. Isso, ok? Então, a mesma coisa que tu vai vendo num um lugar, ou se outra pessoa for, ela vai ter outra visão, né? Eu acho que isso acaba acontecendo mesmo, tá? E a gente já tá finalizando a live, pessoal. Não vai dar para responder todo mundo. Edu, eu queria ver se tu tem algum recado para os profissionais de arquitetura, para falar para o pessoal de arquitetura, de engenharia, que atuam no mercado de trabalho, tá? E eu também queria que tu deixasse uma mensagem para os empresários do nosso Brasil. Eu queria deixar um recado para os técnicos e para os empresários. Para os técnicos, arquitetos, engenheiros, tecnólogos, designers, eu quero deixar dois recadinhos. Primeiro, não é uma simples rampa o que você está fazendo. Não é. Eu vou lá, vou pôr uma rampa para atender a prefeitura. Não, não. Gente, você está garantindo igualdade de oportunidade. Você está garantindo que os avós, que as crianças, as pessoas, as gestantes consigam usar o seu ambiente que você está projetando e construindo.
Não é uma simples rampa. Lembra disso quando você estiver fazendo o seu projeto. Cara, eu estou conseguindo fazer com que muitas pessoas usem a minha edificação. Lembra disso. Lembra do caso que eu contei de eu fiquei indignado, um buffet infantil que acha que a acessibilidade é para a pessoa na cadeira de rodas, quando na verdade você está falando dos pais, dos avós, das crianças e dos pais com carrinho de bebê. Eu não estava conseguindo entrar num buffet infantil. Então, assim, não é uma simples rampa. Eu até Segundo contei, ponto, ô Edu, eu contei na live que eu fiz com a Renata, aconteceu basicamente a mesma questão que tu tá falando. Eu tentei ir com meu filho, que era bebê na época, numa loja de roupa infantil, uma roupa de bebê, e eu não consegui entrar. Eu né? não fui. Eu Então, eu fiquei com raiva e não fui. é isso mesmo. E a pessoa não volta, não Não. volta, de jeito nenhum. Segundo recado para os arquitetos, engenheiros, meus amigos, lembrem-se disso. Nós estamos vivendo uma nova forma de projetar as nossas edificações. Nós estamos atendendo um novo parâmetro antropométrico, que é o alemão da década de 50, que é o brasileiro de 2015, e não mais o Ernest Neuffer, o alemão da década de 50. Vivemos uma nova forma de projetar. Ah, Edu, o que você quer dizer com isso? A peitoril de janela não pode ter mais 1 metro de alvenaria, porque eu tenho que garantir o alcance visual. Uma nova forma de projetar você está vivendo hoje. E eu queria deixar um recado para os empresários, é um recado que eu falo para os meus clientes, todos. Eu fui dar um curso de acessibilidade para o grupo do Madeiro, dos restaurantes, e eu comecei o curso dizendo o seguinte a eles: bom dia, eu sou Eduardo Ronchetti, eu vim trazer 30% a mais de clientes na loja de vocês. E eles arregalaram os olhos, eu falei, vamos ver, eu estava em Curitiba. Eu abri o censo do IBGE de Curitiba, 40% das pessoas estão em casa por falta de acessibilidade. E eu disse, você, restaurante do Madeiro, uma vez que você implantar acessibilidade, você vai ver o número de vendas de lanches aumentar. Porque é onde essas pessoas vão querer se reunir, almoçar, jantar, tomar um café, se encontrar, no Madeiro. Então, você, empresário que está aqui comigo hoje, enquanto você achar que acessibilidade é custo, eu não tenho dinheiro para fazer um elevador de 30 mil reais, 40. Enquanto você achar que acessibilidade é custo, você está perdendo uma oportunidade de mercado. E se você entender que um arquiteto, um engenheiro, um técnico tem esse potencial, através da acessibilidade, vai trazer pelo menos mais 30% de consumidores na tua loja, no teu hotel, no teu supermercado. Então, fica aí a dica para você, empresário. Acessibilidade não pode ser vista como custo. E eu garanto, vou trazer 30% a mais de clientes na sua loja com acessibilidade. É isso aí, Mari. Muito bacana, Edu. Queria agradecer a tua participação por ter aceito a vir participar aqui da live. Até tu tá em viagem, que bom que deu certo. E, gente, assim, eu tô muito feliz com a live, porque eu já tenho gente para entrevistar até junho. Então, tipo assim, já tem gente marcado até junho e é muito bacana. Então, a ideia é a gente realmente trazer esse povo todo para cá. E às vezes a pessoa vai pensar, ai, mas não é concorrente dele. O Edu vai ficar chateado. Gente, ninguém chateado com nada, tá? Nós vamos aqui, vai ser muito massa, vai todo mundo conversar sobre todos os assuntos. E eu não vou dizer para vocês quem vai estar aqui semana que vem, no meio da semana vocês vão saber. Fiquem na curiosidade, mas vai ser muito legal. E então, no próximo domingo, às 8 horas da noite, a gente vai se ver aqui de novo com outro convidado. Edu, quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Agradecer a todos que estão aqui com a gente, que acreditam também na importância de um Brasil acessível a todos, e parabenizar você, Mari, por sua iniciativa e desejar realmente que Deus te abençoe e muito sucesso na sua jornada, na sua carreira aí dessas lives. Parabéns. Obrigada, gente. Muito legal. Vai ficar gravado aqui também. Se alguém quiser ver depois de novo, fica de boas. Tá bom? Beijo para todo mundo. Bom domingo. Tchau, tchau.